Diante da nossa busca incansável por ativos geradores de renda, hoje aqui iremos tratar de uma empresa que nos últimos anos pagou consideráveis dividendos, mostrou-se uma verdadeira vaca leiteira. Estamos nos referindo à Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, uma das maiores empresas do setor. Fazer uma simulação, verificar quanto podemos receber de dividendos mensais investindo R$20 mil. Então no final do vídeo fazer a projeção e chegar ao número, uma média mensal de dividendos para a nossa carteira. Mas antes vamos olhar para a empresa, conhecê-la, verificar os seus indicadores fundamentalistas, olhar para o histórico de resultados e tentar entender se esses proventos realmente no futuro vão continuar e se vale a pena ou não investir na empresa. Alertando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, é somente um estudo. Está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento e também já deixe o seu like. Vamos com tudo, vamos olhar para a Copel, tentar entender um pouquinho sobre a empresa, conhecer um pouco melhor. A Copel ela tem três tipos de ações no mercado. Tem ações ordinárias, preferenciais e as units. A empresa ela atua nos três segmentos de energia, tanto na geração, na transmissão e na distribuição de energia elétrica. Vamos conhecer um pouquinho aqui o que a empresa tem na geração. Ela possui 45 usinas próprias, 19 hidrelétricas, uma usina térmica e 25 parques eólicos. E atualmente a empresa também está construindo mais 4 parques eólicos e uma usina hidrelétrica. Então é uma empresa que também está investindo na sua expansão. Isso no futuro trará um aumento de resultado também para a companhia. E atualmente ela tem uma capacidade instalada de 6.400 megawatts, então é o que a empresa tem na geração. Olhando aqui um pouquinho para a transmissão, a empresa ela tem 7.877 quilômetros de extensão de linhas de transmissão. Então é uma empresa que atua também no segmento de transmissão e também tem as suas receitas um pouquinho mais previsíveis diante da atuação nesse segmento. Sabemos que o segmento de transmissão ele é um pouco mais previsível por causa da RAP, da receita anual permitida. Então a empresa tem as suas concessões públicas, onde pode ter também uma receita anual meio que garantida. Então assim a gente consegue, ao investir nessa empresa, ter um pouco mais de previsibilidade de resultado. Isso é muito bom para quem quer receber dividendos futuros, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a governança da Copel. A empresa ela tem controle estatal. A maior parte das suas ações ordinárias está na mão do governo. Então uma empresa que tem controle, ela tem um pouco mais de risco pela incidência, pela essa atuação e poder ter interferência estatal, ok? E o tag along das suas ações? Nas ordinárias, 80% de tag along. Já nas preferenciais, 0% de tag along. Lembrando que o tag along é a garantia do sócio minoritário. Então, quando uma empresa dá 100% de tag along, ela coloca em pé de igualdade o acionista minoritário com o controlador. E quando a gente tem um tag along menor que isso, a gente está correndo um risco maior. Então, ao olhar para essas ações, tem que ter essa cautela e entender que isso aqui acontece nessa empresa, tudo bem? Qual é o free float da Copel? É de 68%. Então, são 68% das suas ações que estão em circulação no mercado. Vamos agora para os indicadores, começar pelo indicador de valuation, o dividend yield. A Copel ela tem um dividend yield atual, considerando o preço das suas ações. À época que estou gravando esse vídeo, está o dividend yield em 14,4%. É um dividend yield considerável. Vamos olhar um pouquinho aqui para a média histórica do dividend yield. A empresa ela está bem acima da média. A média da empresa é de 6,6% e a empresa com 14,4% está bem acima da sua média histórica. E o payout da Copel lá em 2020 foi de 64%, ok? Então, 64% do lucro da empresa em 2020 foi entregue em provento e foi pago dividendos e juros sobre capital próprio
bem interessante, 14,4% nos últimos 12 meses. Vamos olhar agora para o preço sobre lucro. Esse indicador ele demonstra o valor da empresa, que ela é um típico caso de Value Invest. A empresa ela tem uma média histórica de PL, de preço sobre lucro, considerando o preço da ação sobre o lucro da empresa, ela tem uma média histórica de 6,2 e atualmente o seu PL está 4. E sabemos que quanto menor o PL, melhor. É uma empresa mais descontada considerando o preço da ação em relação ao lucro. Então buscamos aqui PLs menores e aqui a gente mostra que é um típico caso de Value Invest. Uma empresa que está aumentando seus lucros, mas o preço não está acompanhando na mesma proporção. Então, um pouquinho mais comprimido o indicador de valuation. Vamos falar agora sobre o ROI, o Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido. A empresa tem um ROI atual de 21,7%. Então, vamos olhar também para o histórico do ROI da empresa nos últimos anos, em 2020 e agora em 2021, considerando seus trimestres, a empresa vem aumentando o seu ROI. Então, saímos de um ROI de 10% e agora estamos em um ROI de 21%. A empresa, em relação à sua rentabilidade, melhorou bastante nos últimos 2 anos. Por isso que os proventos vieram tão forte em relação à sua média, tá? Isso aqui a gente já pode constatar. E a receita da empresa? Vamos olhar aqui para os demonstrativos de resultado. Aqui tem um histórico trimestre a trimestre. Podemos perceber aqui, principalmente de 2018 em frente, que a empresa vem aumentando as suas receitas trimestre a trimestre. Muito interessante. E o lucro líquido? Principalmente em 2020 e 2021, o lucro líquido da empresa também subiu. Uma empresa que ultimamente aumentou a sua receita, aumentou o lucro, consequentemente, o seu ROI melhorou, o seu retorno sobre o patrimônio líquido, tudo bem? Agora podemos também olhar aqui para o histórico do próprio patrimônio líquido da empresa. Olhando para o balanço patrimonial, podemos perceber que a geração de caixa que vem lá do lucro da empresa, que esse dinheiro entrando no caixa vai aumentando o patrimônio líquido da empresa. Mesmo a empresa pagando proventos, o seu patrimônio líquido vai aumentando, ok? E aqui vamos falar um pouquinho sobre endividamento. É muito importante olhar para o endividamento da empresa, porque isso aqui pode refletir diretamente no pagamento de proventos. Uma empresa que está confortável com a sua dívida, está diminuindo a sua dívida líquida, ou seu EBITDA está melhorando para poder pagar a dívida, é uma empresa que fica mais tranquila. Então, seu conselho de administração fica mais tranquilo de pagar proventos. E é uma empresa que lá de 2019 para 2021 vem diminuindo a sua dívida líquida. Saiu de 8,2 bilhões e agora no primeiro trimestre de 2021 está em 6,2 bilhões. Considerando a dívida líquida sobre o EBITDA, se eu comparar essa dívida e o lucro operacional da empresa, então o seu indicador saiu de 2,2 para 1,2. Então, uma empresa que está mais confortável considerando a sua dívida, então está menos alavancada e assim o seu conselho de administração fica mais tranquilo. Então, se essa dívida líquida não aumentar muito e os resultados da empresa serem mantidos, então os dividendos eles podem continuar a serem pagos com um pouco mais de gordura, então podemos ter mais proventos pela frente, tudo bem? Então isso aqui é muito importante. Então o que a gente entende aqui? É uma empresa que está melhorando o seu resultado, o patrimônio líquido da empresa está aumentando ano a ano, uma empresa que diminuindo o endividamento, ela tende a pagar mais proventos. E agora vamos fazer a simulação. Quanto que teremos de retorno mensal de dividendos e juros sobre capital próprio, uma média considerando 20 mil reais investidos na empresa. Então, com 20 mil reais, hoje eu consigo no mercado comprar 3.733 ações, considerando o preço atual, a época que estou gravando esse vídeo, de R$ 6,11 nas ações ordinárias. Então, esse cálculo aqui é com as ações ordinárias, o mesmo raciocínio serve para as preferenciais e para as units, mas eu estou fazendo aqui o cálculo com as ordinárias. Então, com 3.733 ações, considerando que nos últimos 12 meses a empresa pagou 88 centavos por ação ordinária de proventos, de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, com 3.733 ações, recebemos R$ 2.880
por ano. Então, essa aqui é a média anual que conseguiríamos daqui para frente receber investindo esses 20 mil reais. E se eu dividir esse 2.880 por 12, né, pelos meses do ano, conseguiríamos ter uma média mensal de 240 reais. Isso sim, se esses proventos serem mantidos daqui para frente. Eu acredito muito que com esses resultados a empresa, com essa gestão, essa melhora que está tendo ano a ano, trimestre a trimestre, de lucro líquido, né, de receita, lucro líquido, geração de caixa, aumentando aí a sua rentabilidade sobre o patrimônio líquido e consequentemente diminuindo o seu endividamento, o conselho de administração fica mais tranquilo para anunciar dividendos, seja ele por meio de juros sobre capital próprio, dividendos ou qualquer forma indireta de proventos. Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!